Gente, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é como caldo de cana. A gente faz na hora, sem cortes. Então, o assunto de hoje é para orientar você que é novo convertido e está no meio pentecostal. O meu neopentecostal eu não falo, porque o meu neopentecostal, o negócio já está perdido ali. Tem igrejas que não tem escola bíblica, é um negócio de unção, prega qualquer coisa, é ministério pastoral feminino. Então, o meio neopentecostal, não vou nem comentar, porque ali já é final de mundo e tem até igreja pior aí com coaching, né? Nem Bíblia tem e por aí vai. Isso aí já é final de mundo mesmo, é o final do tempo da igreja. Mas o meio pentecostal, com poucas igrejas saudáveis do meio pentecostal, né? Quero dizer para você que é novo convertido, meu irmão, minha irmã, você que realmente o Espírito Santo realmente trouxe você não estava interessado em milagres, você não correu para a igreja evangélica atrás de casamento, de porta de emprego, de fazer sucesso no ministério de música, né? Para virar ídolo gospel. Você que não está interessado em cargo, briga, já trocando tapa por causa de cargo, isso é coisa de empresa. Eu sei que muita igreja evangélica, na verdade, é empresa da fé. Você vai aprender com o tempo. Então, o conselho que eu dou para você aqui, de um irmãozinho aí todo calejado, todo arrebentado, de tanta calúnia, tanta coisa que acontece, eu quero dizer para você que, se você está no meio pentecostal, tenha muito cuidado. Primeiro conselho que eu dou para você, fique com o que está na Escritura. Procure ler a Bíblia. A Bíblia é um livro que você lê de trás para frente. Você tem que ler primeiro o Novo Testamento, aprender sobre a pessoa de Cristo, a partir dos evangelhos, que é o período de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Você tem que saber que tem duas alianças, a antiga aliança feita somente com Israel e a segunda aliança feita com todos aqueles que aceitam a pessoa de Cristo, para que o Espírito Santo venha habitar nessa pessoa e que essa pessoa nasça de novo. E o que é nascer de novo? Tem a segunda natureza que vem do alto, para lutar contra a antiga natureza. É o primeiro Adão, não é? Que reinava, e agora Jesus, que é o segundo Adão, como está lá em Romanos, que veio do céu para lutar contra essa natureza caída e resgatar o homem da sua porta larga, que é o caminho de perdição. Então, primeiro leia a Bíblia de trás para frente. Leia primeiro os evangelhos, conheça a pessoa de Cristo. Leia as cartas dos apóstolos, a história da igreja ali, Atos dos Apóstolos, foi Lucas que escreveu. Aí você vai estar armado até os dentes contra o engano pentecostal, a maior fábrica de folhas do Brasil. E o que é folha? Folha são os dons que são manifestados, gritaria, todas aquelas tradições pentecostais que estão fora da Bíblia. Isso são folhas, gente chorando, gritaria, barulho, isso é folha, tá certo? O que a Bíblia nos orienta, o que Jesus orienta é que você seja uma árvore que tenha folha e tenha fruto. Se você tem dom, mas não tem o fruto do Espírito, então Jesus disse que muitos virão naquele dia dizendo: Senhor, eu operei sinais e prodígios, milagres, curas, expulsei demônio. E Jesus disse: eu nunca conheci você, eu não sei quem é você. E a pessoa tinha dom, então folha. Agora, aqueles que manifestam fruto do Espírito e lutam por isso, aí você está no caminho estreito, está no caminho da salvação, independentemente da situação. Então não vá pela cabeça dos outros com piolho. Eu fui nessa e agradeço a Deus que eu recebi o dom de línguas um ano depois da minha conversão, que começou em 2008, mas o nascer de novo mesmo foi um ano depois. Em 2009 foi que realmente o Espírito veio. Então o que eu digo para você é que não entre em tradições pentecostais fora da Bíblia. Fuja disso. Deixe que a maioria defenda essas coisas. Não abra sua boca para estar falando essas coisas com o povo. Muita gente já passou por uma lavagem cerebral, fica com raiva, vão perseguir você. Então, se você quer ficar no meio pentecostal, procure uma igreja pentecostal saudável, que a liderança está preocupada com o estudo bíblico e não com metas de quem mais foi batizado com o Espírito Santo e está falando em língua, e você tem que falar em língua, tem que procurar o revestimento, e lá vai. Você tem que tomar cuidado, porque Deus, pela sua misericórdia, tem realmente dado dons à igreja. Isso é uma promessa dele. O problema é que no meio pentecostal, a principal propaganda é que o povo fale em língua. O importante é que o povo esteja falando em língua estranha, porque isso
é atestado de que Deus está operando, que Deus está presente, o povo está avivado, porque é barulho, é língua estranha, e foi assim que eu entrei no meu pentecostal. E o que foi que eu percebi logo no primeiro ano que eu estava na Igreja Assembleia de Deus Missões? Eu percebi que muitas pessoas que falavam em línguas estranhas e chorava e aquela coisa toda, na verdade não tinha fruto. O testemunho era horroroso. Pessoas em pecados dos mais podres, né, sexuais, de fofoca, intriga, de querer passar rasteira no outro. Uma coisa horrorosa, uma coisa mesmo mundana, suja, mas falava em língua. Pregava gritando, outra coisa também. Se você não pregar gritando, o pentecostal, ele diz que Deus não está presente. Ele confunde gritaria com autoridade, não é? Então Deus tanto pode usar uma pessoa no grito, como também pode usar a pessoa na brisa. E pelo que eu observo na palavra de Deus, Deus usa mais as pessoas na brisa, no estudo, né? O apóstolo Paulo passou uma semana lá na região de Bereia, com os crentes de lá, uma semana provando que realmente Jesus era o Messias, porque os bereanos disseram, eu não acredito em qualquer coisa não. Os bereanos eram aquele tipo de crente que se Paulo operasse um milagre, algum sinal, eles olhariam para aquilo ali e dizem, não, tudo bem, coisa fantástica, agora eu quero que você me diga a doutrina, né? Sua fé está baseada em quê? Você não pode basear a sua fé em sinais. Por exemplo, se você está no ministério que tem uma pastora, e isso é antibíblico, mas tem acontecido sinais nesse lugar, isso não quer dizer que Deus esteja aprovando essa liderança. Simplesmente pode ser a misericórdia de Deus, pode ser outro espírito, né? Que a Bíblia diz também que os demônios operam também sinais, eles imitam as coisas de Deus. Ou então, se é Deus realmente operando, a glória é de Deus. Deus usa quem Ele quer. E o fato de uma pessoa ser usada por Deus não quer dizer que Deus esteja aprovando o ministério, aprovando essa pessoa, porque está contra a palavra de Deus. Tá certo? Então, se você é novo convertido, você está dentro de uma grande selva densa de muito engano, muita coisa fora da palavra de Deus, e você tem que colocar sua fé firmada no que Jesus ensinou, no que os apóstolos, principalmente Paulo, ele é o nosso principal professor. Ele é o doutor, pregador e apóstolo dos gentios, né? E doutor dos gentios é o apóstolo Paulo, como está na carta de Paulo a Timóteo. Então, você procure se firmar nisso. Cuidado na lavagem cerebral pentecostal. Cuidado em pregações que não são bíblicas, e você só vai conseguir identificar se uma pregação é bíblica ou não. Não é porque o povo está dando rajada de língua, o pregador, a pregadora grita e dá rajada de língua e dizer que é Deus e o povo chorando, e aquele emocionalismo, e quando a gente vê, as pessoas depois de 5, 10 anos estão desviadas, afastadas, estão no mundão, e falavam em língua na igreja. Falava em língua. Então, falar em língua é a misericórdia de Deus. Ele concede os dons de acordo com o que Ele quer. Nem todo mundo vai falar em língua. Está escrito lá em Coríntios. Nem todo mundo vai ter os mesmos dons. Tá certo? Como o pentecostalismo vem colocando na cabeça das pessoas. Muitas pessoas tristes porque não falam em língua são considerados crentes de segunda categoria porque não manifestam de língua. E tem outros dons que o Espírito quer conceder. E é Ele que escolhe, não sou eu que escolho. Então eu recebi depois de um ano dom de línguas, mas isso não quer dizer que eu esteja bem. Minha situação espiritual não está mais a mesma do início da minha fé, não é? É uma luta, não é? Você vai passar por muita coisa. Então, se realmente você foi chamado pelo Espírito de Deus, é um novo convertido, você vai passar muita coisa, vales, fornalhas, desertos. É a escola, meu filho. Cuidado com essa coisa do mundo pentecostal de fazer propaganda, dar muito destaque ao Jesus que faz. O Jesus que opera milagre, o Jesus que cura, o Jesus que faz isso, o Jesus que faz aquilo. Aí uma multidão de bodes correu para dentro do meu pentecostal. Foi um crescimento nesses últimos 30 anos, um crescimento exponencial de igrejas pentecostais sem base bíblica, muitas vezes fazendo propaganda somente do Jesus que faz, o Jesus que multiplica o pão, o Jesus que cura o cego, o Jesus que levanta o aleijado, e esquecendo do Jesus que vem para transformar a pessoa de dentro para fora, por meio de sofrimento, por meio de luta. Você, como soldado, você vai ter que enfrentar o soldado de Cristo, vai para o campo de batalha, não é fácil. Então, cuidado com o meu pentecostal, cuidado com pregações que fazem o povo chorar, mas as pessoas não mudam de vida. Avivamento nem sempre tem a ver com manifestação de dom.
Avivamento tem a ver com mudança de vida, com a mudança. A pessoa se levantou, estava num estado espiritual muito ruim e de repente a pessoa voltou, né, a sentir ânimo, a estar na presença de Deus porque ela fez o dever de casa, dentro do seu quarto. Não é um culto que vai de repente, eita, houve um avivamento, o povo está falando em língua, está tendo muito barulho, não sei o quê. Isso é folha. O meio pentecostal é a maior fábrica de folhas do Brasil. Quando você levanta essas árvores, raramente você encontra fruto, só tem folha. O povo continua desunido, muita fofoca, muita mentira, muitas músicas totalmente fora da igreja, os ídolos pentecostais na pregação, ídolos na música, pessoas que não nasceram de novo e daqui a alguns anos saem do armário dizendo que são gays, dizendo que são lésbicas, não é? Envolvidos com tramas de dinheiro, financeiro, um monte de coisa. Pastor presidente não existe na Bíblia, não tem, procure na Bíblia, pastor presidente. Pastores presidentes, na verdade, se transformaram em verdadeiros papas. Quem é que disciplina esses homens? Quem é que tem coragem de dizer, você está errado, você está ensinando coisa fora da palavra, você está pegando o dinheiro da igreja, que não é seu, é da igreja, está pegando o dinheiro, você está ficando rico com o dinheiro da igreja, você está envolvido com política em troca de terreno, você está usando a igreja para estar lavando dinheiro público dentro de igreja, e cada vez mais vocês vão ver a Polícia Federal e falsos pastores sendo presos por estar mexendo no dinheiro, né? Dinheiro público sendo lavado dentro de igreja, é o que tem acontecido e muito. Isso é o final do tempo da igreja. Então, meu irmão, você é novo convertido, leia a Bíblia de trás para frente, tá certo? Para você conhecer a pessoa de Cristo. Se você está na nova aliança, você tem que conhecer primeiro a sua aliança. A nossa aliança é a segunda aliança. Depois você vai lá para o Antigo Testamento. Ou então você pode ler os dois ao mesmo tempo, mas dê uma maior atenção ao que os apóstolos receberam do Espírito Santo, e o principal deles o apóstolo Paulo, tá certo? Aí você vai ter uma base sólida, sua casa vai estar em cima da rocha, deixa a maioria do povo gritar, chorar, fazer barulho, e você firme da palavra. A Bíblia mostra que a maioria sempre está errada. O reino do norte tinha o maior número de tribos e estavam tudo errado, foram pela porta larga. Durante a caminhada no deserto, lá em Gênesis, lá em Êxodo, a maioria do povo de Israel tombou no deserto. É o que acontece muitas vezes, tombou a maioria. E uma minoria que foi fiel. Então, se você vai falar em língua ou não, isso não importa. O importante é que você manifeste o fruto do Espírito, tá certo? Estude sobre isso aí e cuidado dentro da igreja evangélica. Tenha muito cuidado, é muito bode na liderança e ao seu lado por ali tem muito bode. Cuidado com quem você abre a boca. Procure guardar as suas coisas para Deus, as suas coisas mais íntimas, suas fraquezas, suas tristezas, seus sonhos, seus objetivos. Conte para Deus, porque a maioria que está ao seu lado aí talvez nunca tenha nascido, a maioria nunca nasceu de novo não, virou apenas uma religião. O diabo tem transformado o caminhar com Cristo em uma religião vazia, somente de aparência, com muita folha e fruto que é bom nenhuma, tá certo? E a igreja de Cristo não está envolvida com política, não está envolvida com direita, nem com esquerda, com essas coisas, tudo é coisa do mundo caído, isso é orientação do próprio Deus, tá certo? A graça e a paz e até a próxima.